Então estamos juntos falando sobre identidade. Nos 2 primeiros vídeos nós falamos sobre quem nos define e o que nos define. 1 João capítulo de número 3 diz que nós somos filhos de Deus de fato, meus amigos. E quem nos define ou quem nos define como filhos é o Pai. Ele nos escolheu como filhos. E o que nos define é o amor que o Pai sente por nós, no qual o apóstolo João diz que Deus ele demonstra esse amor por nós. Deus ele prova esse amor por nós através de Jesus Cristo, sua morte, sua ressurreição, sua vida e o evangelho que Jesus nos deixou demonstra esse amor do Pai por nós. A palavra de Deus nos revela esse amor. Portanto, quem nos define é Deus o Pai. O que nos define é o amor que Deus o Pai sente por nós. Mas se eu perguntasse para você quem você é, lembre-se que aquilo que está em nosso coração, aquilo que pode estar tornando o nosso coração cativo, pode insistir o tempo todo em tentar definir quem nós somos. Mas deixa eu ler para você Romanos, capítulo de número 6, a partir do versículo de número 6, que diz assim: pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado. Pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Que em Cristo nós nos tornamos uma nova pessoa. O pecado ele já não tem mais poder de aprisionar o nosso ser, de aprisionar o nosso coração e tentar definir quem nós somos ou o que nós devemos fazer, como nós devemos viver a nossa vida. Porque o que de fato nós somos, o que define quem nós somos, é como nós vivemos. E há um chamado dos céus para esse tempo. Você que me assiste, há um chamado dos céus para esse tempo para vivermos um estilo de vida sobrenatural, vivermos o estilo de vida de um filho de Deus de fato. E como vive um filho de Deus? A partir de qual perspectiva vive um filho de Deus? Eu quero ler para você agora Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1. Fique comigo. Colossenses capítulo 3, a partir do versículo de número 1, que diz assim: uma vez que vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está assentado no lugar de honra, à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Então morremos para uma velha vida e somos chamados para vivermos uma vida verdadeira em Cristo. E o apóstolo diz que para que possamos viver esta vida, nós precisamos estar com os nossos olhos fixos no alto. O que o apóstolo quis dizer com isso? Afinal de contas, o que Paulo está querendo nos ensinar sobre como devemos viver como filhos de Deus? O que significa termos os nossos olhos voltados para o alto? Significa que devemos ficar o dia todo olhando para as nuvens, esperando que algo diga alguma coisa, que alguém nos diga alguma coisa, nos mande um sinal, seja lá o que for. O que Paulo quis dizer sobre olharmos para o alto, termos os nossos olhos fixos no alto, onde Cristo vive e aonde a nossa vida está escondida em Deus. Paulo está dizendo que nós devemos estar com os nossos olhos voltados para o coração de Deus. Devemos estar com os nossos olhos voltados para as prioridades dos céus, para aquilo que é importante para Deus, para aquilo que é importante para as realidades dos céus. E onde nós encontramos isso? Nós encontramos isso na palavra de Deus. A palavra de Deus define como nós devemos viver como filhos. Eu sei que existe hoje nós somos uma geração que está sendo soterrada por informações. As informações elas vêm de todos os lados, de pessoas, rede social, de influenciadores digitais, das pessoas ao nosso redor. Nós recebemos diariamente uma avalanche de informações e estas informações têm como
propósito dizer como nós devemos viver as nossas vidas e quais devem ser as nossas prioridades. Mas a pergunta que eu faço para você que está me assistindo, será que toda essa avalanche de informações que está vindo sobre mim, que está caindo sobre a minha cabeça, elas realmente são ou têm a ver com aquilo que a palavra de Deus tem para me mostrar? Ou aquilo que a palavra de Deus me propõe, está propondo para mim viver diariamente? Então aqui está a grande chave, o grande segredo. Para que eu venha andar como um filho de Deus, eu preciso entender como Deus pensa e entender aquilo que está no coração de Deus para a minha vida. Para como eu devo caminhar diariamente, viver diariamente. Eu sei que isto é desafiador. Esse é o maior desafio da vida cristã, para mim e para você. Na verdade, estamos sendo confrontados diariamente. Jesus, quando chama os seus jovens discípulos, ele diz assim: eu estou enviando vocês como ovelhas para um matadouro. Jesus fala dos desafios culturais, éticos, morais e religiosos que cada um dos seus discípulos iria enfrentar nas cidades para onde eles iriam ir. Desafios esses que incluíam questões financeiras, inclusive. Desafios éticos. Eles iriam enfrentar reis, imperadores. Eles estavam carregando em seu coração uma mensagem, e essa mensagem iria desafiar o mundo da sua época. Então você consegue imaginar quão desafiador é viver o evangelho e andar nessa identidade de filho? Eu compreendo você, é desafiador para todos nós. Eu não sei quantos anos você tem. Eu não sei qual é a sua idade, você que está assistindo esse vídeo. Talvez você é jovem, ou talvez você já é experiente. Talvez você está convivendo com o ambiente da igreja, está aprendendo, dando os seus primeiros passos. Então isso para você é extremamente desafiador. Ou talvez você já tenha uma vida cristã mais madura, bem consolidada, mas ainda assim tem sido desafiador para você nesses dias. Não foi diferente na vida dos nossos irmãos no passado. Não foi diferente, por exemplo, para o apóstolo Paulo, que quando foi pregar o evangelho na Ásia, em algumas cidades ele foi hostilizado, apedrejado, aprisionado por ir contra a cultura daquele lugar, por ser a contracultura daquela nação ou daquela cidade onde ele estava. Em uma cidade ele foi apedrejado por aquilo que falou. Nós não seremos apedrejados nos dias de hoje, aqui no Brasil pelo menos. Eu creio que não, pelo menos. Mas nós vamos ouvir a hostilidade daqueles que não compreendem o evangelho. Mas nós não podemos relativizar aquilo que nós cremos. Nós precisamos estar firmes e posicionados, porque esta é, escute bem, esta é a primeira característica do coração de um filho de Deus. Essa é uma das características da natureza de um filho de Deus. Nós não negociamos princípios e valores. Nós permanecemos firmes no nosso alto chamado como discípulos de Jesus. E eu queria acrescentar algo aqui. Eu gostaria de chamá-los e eu também me vejo assim, como alunos de Jesus. Isso mesmo, alunos de Jesus. Estamos diariamente aprendendo com o Senhor e expressando essa natureza de filhos de Deus em tudo o que nós fazemos. Em nosso trabalho, em nossa família, em nossa vizinhança, escola ou faculdade, em todo momento, nós estamos rodeados de testemunhas que esperam de mim e de você que possamos mostrar realmente que somos filhos de Deus. Olha que interessante isso. Jesus é batizado em João capítulo 4 por João o Batista. E então depois do batismo o Espírito de Deus vem sobre Jesus na forma de pomba. E depois o Espírito de Deus antes disso, uma voz nos céus diz: este é o meu filho amado que alegra o meu coração. E então depois disso, Jesus é levado para o deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de 40 dias sem comer, então o diabo vem e ele prova Jesus. Agora preste atenção nas palavras do diabo. Ele faz uma pergunta para Jesus e a primeira pergunta foi: se você é filho de Deus, transforme estas pedras em pães. A tentação não está em transformar pedras em pães, mas era sim desafiar a identidade de Jesus como filho. Se você pense comigo,
O diabo perguntou: se você é filho de Deus, por que você está aqui 40 dias sem comer? Onde está o seu pai? Por que você está vivendo nesta condição? Por que você está assim, fraco, frágil? Quem protege você? Quem guarda você nesse momento de provação? Você percebe? O mundo ao nosso redor o tempo todo vai estar tentando provar a nossa identidade, se nós de fato somos filhos de Deus. Por isso eu quero ressaltar aqui a importância de entendermos que ser filho de Deus não é sobre a religião que nós praticamos ou o templo que nós frequentamos no final de semana, mas é a respeito do nosso estilo de vida dos céus, como em Colossenses capítulo de número 3, no versículo 1 e 4 que nós lemos aqui. Nós sabemos que temos um público jovem que nos acompanha aqui no canal. E eu quero dizer para você que eu sei que é desafiador para você na sua escola, na sua faculdade, em meio aos seus amigos e familiares. Mas eu quero dizer para você que é possível viver esse estilo de vida como filho de Deus. É possível sim viver e resistir a toda essa provação e tentação que você vive diariamente. É possível, sim, é possível. E a palavra de Deus nos ensina como. É a palavra de Deus que nos leva ao entendimento de como nós vamos viver esse estilo de vida sobrenatural. Mas eu quero falar sobre isso no próximo vídeo. Então fique atento aqui ao próximo vídeo, porque a revelação que eu vou trazer sobre o seu coração como filho de Deus vai impactar a sua vida. Mas antes de sair desse vídeo, não deixe de curtir, não deixe de deixar aqui o seu comentário. E se esse vídeo foi relevante para você e você acredita que vai tocar a vida de outras pessoas, compartilhe com mais pessoas. Que Deus abençoe você poderosamente em nome de Jesus.